Projeto CTBC Telecom, Museu do Futuro, depoimento de Joaquim Pires Figueira, entrevistado por Luiz Egito de Cerqueira e Norma Lúcia da Silva, em Uberlândia, dia 9 de março de 2001, entrevista número 045, realização Museu da Pessoa. Sua trajetória de vida até chegar aqui na CTBC, tá bem? Certinho, qualquer coisa dá um alô. Não, tudo bem. Vamos lá? Bem, seu Joaquim, vamos começar. Eu vou lhe fazer algumas perguntas que a Norma já lhe fez, mas eu queria que o senhor repetisse apenas para que a gente tivesse registrado. Queria que o senhor dissesse o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Meu nome é Joaquim Pires Figueira, sou de 1931, estou com 69 anos. De onde o senhor nasceu? Sou nascido da comarca de Monte Alegre, lá em Centralina. Certo. O nome do seu pai e da sua mãe, seu Joaquim, por favor. O nome do meu pai é Barba Figueira. Aliás, o nome da minha mãe, Barba Figueira. Meu pai, José Pires Moreira. Certo. O senhor conheceu os seus avós? Conheci Carolina Pires. Carolina Pires, o que é que eu falei para você, Norma? Acho que eu... De Amaral. Amaral. Carolina Pires de Amaral. E lá da... Agora, meu avô, eu não lembro bem do nome, eu sou lerdo, viu, Norma? E... Então ele faz o avô do lado do meu pai, a gente não teve intimidade, né? Agora, do lado da minha mãe, a gente teve intimidade, que é Ervilina Figueira, né? E Manel Figueira. Certo. Os seus avós, o senhor tem informação se os seus avós eram mesmo lá de Monte Alegre ou eles foram para lá? É que naquela época tudo Monte Alegre era a comarca de Canapa e Centralina, né? Aliás, Centralina e Canapa era a comarca de Monte Alegre, certo? Então, de forma que tudo cita é Canapa e Centralina, né? Certo. Lado do meu pai é Centralina e lado da minha mãe é Canapos. Certo. Qual que era a atividade do seu pai, seu Joaquim? Era mexer em curral. Era mexer com animal, essas coisas brabas. Quando era falar assim, que era um cavalo brabo, um burro brabo, então é o que ele gostaria. Quando falar assim, eu tenho um boi lá que é brabo, ninguém está dando conta de vencer ele, então eu gostaria que nós tirássemos ele lá do meio do capão do mato, essas coisas. Então esse parte era com meu pai. Ele gostava de enfrentar o que era brabeza no meio do mato. Sim. E são quantos irmãos na família? Do lado do meu pai era 5. Sim, mas os irmãos seus irmãos? Sou filho único. Ah, você é filho único? Sou filho único. Quando minha mãe faleceu, eu estava com 11 meses. Ah, sei. Como é que era a casa que o senhor morava lá nessa época? Nessa época era uma casinha de pau a pique, a cobertura era folha de buriti. Então a gente não tem bem lembrança, mas era toda amarrada com cipó, que naquela época a gente não via quase falar em arame, né? Então passava aquelas ripas na cabeça das madeiras e outra no meio e amarrava com arame, amarrava com cipó. Outra hora saía tecendo no meio dos paus assim, para poder segurar os paus para não fechar, encavalar um no outro e nem cair, né? E aquilo é o serviço que a dona de gente escondia, né? Debaixo daquelas casas de pau a pique. E o senhor vivia sozinho com seu pai? Atualmente vivia. E quando a gente era mais pequeno, tinha minha avó, né? Do lado do meu pai. Aí depois minha avó faleceu, eu fiquei sozinho, mais meu pai. E aí o senhor ajudava o seu pai na lida? Como é que era essa história? Uai, a gente ajudava ele, que foi uma parte que estrovou a gente estudar. Eu estava falando com a Norma que a gente, quando era pequeno, que podia estudar, estudava um mês e meu pai falava assim, filho, você não vai estudar agora não, você vai me ajudar a buscar uma porcada lá no baú. Então a gente saía de Centralina, passava Canapo e descia pro lado do baú, né? Outra hora era baúzinhas, falava assim, né? Outra hora era Córrego das Flores, a gente ia buscar a porcada. A gente ia lá, buscava 150 porcos e sendo só nós dois e um cachorro.
Então ele tinha um cachorro que falava assim, ó, entrou no mato, eu não lembro bem, mas acho que era leão. Fala, leão, olha lá, vai buscar. E ele jogava um cacete assim, o leão ia lá e pegava naquele porco, jogava ele cá no meio da manada. E assim, eu lá na frente, em cima do cavalo, com 8 atis de milho em cima do arreio, e de vez em quando chamando, cus, 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 jogava 3, 4 grãos de milho, os porcos quebravam aquilo no dente, e eu achava que aquilo, até eu achava bonito, e os porcos juntavam em cima de uns grãozinhos de milho, né? E aí eu reunia tudo e eu estendia, e eu sempre em cima do cavalo chamando, né, os porcos, cus, 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 e aquilo dobrava o espigão. Quando chegava nas baixadas, onde tinha corgo, onde tinha aquele lugar de poço de lama, né? Os porcos então juntavam naqueles poços de lama para beber água, para lamear, para refrescar, né? E aí a gente deixava eles descansar ali um pouquinho e continuava a empreitada. Aquilo ali é o dia inteiro, às vezes até um pedaço de noite, até chegar num lugar que tinha um lado de fechar. Se não tivesse, a gente tinha que tocar a vez até a noite inteira. E quanto tempo demorava essa viagem de Monte Alegre até o Baú e de volta? Para ir nós gastava um dia, que ia a cavalo, né? Agora para a volta nós gastava 2, 3 dias, que era tocando os porcos, né? Então aquilo era lento. Era lento, não era assim uma toada corrida, né? Então quando os porcos, uma vez, queriam descansar, que estavam sentindo calor, muito cansado com aquele calor, né? Eles paravam, às vezes davam na sombrinha, eles tudo queriam forçar ali debaixo daquela sombra para esconder, para refrescar, né? E aquilo era a nossa vida, era 3 dias uma viagem dessa de Santralina lá no Bolzinho. Seu Joaquim, como é que fazia de noite para manter os porcos juntos? De noite eles não saem, não entram no mato. Ah, é? É, à noite você pode tocar que eles não atrevam entrar no meio do mato. Porque eles têm medo de cair nos buracos. O porco ele não sai da estrada à noite. Pode jogar qualquer porco na estrada, sendo lugar de mato, pode jogar ele na estrada que ele não entra no mato. À noite você pode tocar tranquilo. Às vezes nós até preferia à noite para viajar do que durante o dia. O dia ele queria correr no meio dos matos para achar coisa de comer, né? E à noite não. À noite só a tendência dele é andar. Certo. E o esquema era o senhor no cavalo na frente lá e o seu pai a pé ou a cavalo também? Meu pai a pé atrás tocando, mais o cachorro. Ah, sim. Então, quando não tinha porco nenhum, que às vezes ia entrar no mato, o cachorro estava de parede com ele. Então, quando o porco entrava no mato, muitas das vezes falava, meu pai, só mostrava para ele. Entrou, quando eu mostrava, ele já falava, mandava o cachorro ir lá buscar. Vai lá buscar, Leão. Aí o cachorro ia lá, mordia, ele vinha para a estrada de novo. E aquilo então era nossa rotina, né? É. E tinha dia também que às vezes estava de chuva, esse já era mais péssimo. Então, quando era essa vez, a gente, era um tempo de chuva, a gente buscava capado. Então nós gastava, às vezes, para tocar os capados, era aí 30, 40 capados, que não tinha condição naquela época. Aí a gente tocava, gastava às vezes até mais de semana para sair lá de Canápolis, vinha Santralina. Sair lá de Canápolis, não, lá do Bolzinho, até Santralina, gastava 8, 10 dias. Por que demorava mais? É porque os capados eram gordos, né? Não podia tocar, tinha que esperar a vontade dele andar. Porque naquela época não tinha carro, não tinha nada, né? É. E não perdia muito peso numa viagem dessa? Perdia, mas depois que a gente chegasse lá, fechava eles, a gente já buscava tudo encomendado, né? Então a pessoa comprava aquele escapado já com aquele peso lá. O que perdia na estrada já era por conta do comprador. Não era por conta de quem vendeu. Como é que fazia para alimentar os capados ou os não capados? Como é que fazia para alimentar esse bando de porco no meio da Não viagem? alimentava. Só jogava aqueles grãozinhos de milho para eles terem mais fome para poder andar, acompanhar a gente na estrada. Porque se alimentasse eles não queriam andar. Eles ficavam mais tranquilos. Então a gente tinha que debulhar, às vezes, uma espiga de milho aí para 150 porcos. Modo eles comer ali, uma espiga de milho, 150 porcos, você esparramava os grãos de milho. Eles mastigavam cada qual, queria catar um mais depressa que o outro, né? E aquilo era o alimento deles, era uma espiga de milho.
E corria atrás para comer a comida mais adiante. Eu corria para ver se achava, né? Mas às vezes não encontrava esse grão de milho para eles comer. Para, como se diz, para eles interter, né? E aí a gente tocava. Quando chegava, às vezes, a uma certa altura que ele estava cansado, outra hora queria caçar coisa de comer, é a hora que ele entrava no mato. E o cachorro ia atrás. O seu pai negociava porcos? Como é que era? Não, só era um comissário. Só era um comissário para buscar porco, somente. E levava para onde essa A gente ia porcada? buscar lá no baúzinho, a gente buscava para Santralina, Canapo, outra hora eram as fazendas que tinha perto de Santralina. E então a gente já buscava e já entregava já. Era só comissário só. Mas levava para criador ou levava para bar? Para revendedora. Ah, tá. Ele ia lá e comprava, como naquela época não tinha condição, né? Então ele empreitava para a gente buscar tocado. Igual antigamente. Antigamente tocava aí uma boiada de 2, 3 mil boi. Boi, vaca, bezerro, garote, né? Tudo. Tocava aí pelo um corredor aí até mês, né? Levar 30 dias para entregar uma boiada, né? E a mesma coisa era os porcos. E seu pai ia buscar boi também? Além do porco? Nós tocava. De vez em quando aparecia um bando de gado para a gente tocar. Aí já é uma coisa mais complicada, né? Dá mais trabalho, né? Aí tinha que ser mais gente e mais cavaleiros. Aí tinha que ser uma faixa de 6, 8 cavaleiros. Por exemplo, para tocar aí 1.000, 1.600 boi, 1.800 boi, tinha que já ser 8 cavaleiros. Para poder acompanhar as taias do gado, né? Porque senão não dava conta. E aí, de que trajeto vocês faziam com mais frequência? A gente saía lá de Tumbiara e ia até Barretos. Quanto tempo demorava isso? Aí nós gastava 18 dias de Tumbiara a Barretos. E aquilo ali, contando que o gado a gente não pode tocar à noite, né? Porque o gado ele investe por meio do mato para esconder, né? O gado a gente só tem que tocar durante o dia. E o senhor ainda era menino quando fazia isso? Era. Eu estava com meus 12 a 15 anos. E qual era a sua função na comitiva? Minha função era chamar, outra hora tocar o berrante para o gado acompanhar. Essa era a minha função. E qual é o segredo de manter a boiada junta para não dispersar? Mas é o pique do berrante. Então, quando o gado sente que o berrante está tocando, então é o que faz acompanhar. Fazia, né? Hoje já não faz mais, né? Porque hoje é tudo na base do carro, né? Do caminhão, né? Nessas comitivas, seu Joaquim, quando parava de noite, o que vocês comiam? O que era? Tinha o capataz, né? Para fazer a janta, né? Tinha o capataz, fazia o almoço, e ali ele acabava de atender nós. Depois que todo mundo tinha almoçado, o gado estava lá no piquete esperando a gente fazer o quilo do almoço, né? Então a gente acabava de almoçar, fazia um quilinho ali, e depois montava todo mundo a cavalo e soltava o gado e ia embora. E o que comia? O que tinha na refeição? Aí tinha carne, tinha arroz, feijão. As carnes eram jabá, não era essa carne, como se diz, que hoje a gente come ela fresquinha, né? Porque nas estradas não podia carregar ela fresca, tinha que carregar só carne sargada, né? Carne sargada com feijão cozido. Muitas das vezes rapadura com carne e farinha. Esse era o alimento nosso de manhã. E como é que era o dia, assim? Tenta lembrar como é que hora que acordava, que hora que almoçava, que hora que jantava. Ali quando o dia clareava, a gente já tinha que estar em pé. O dia amanheceu, como se diz, né? Hoje a gente não vê quase ninguém falar dia amanheceu, né? Mas o dia amanhecendo a gente levantava e já ia dar jeito de dar uma volta no piquete, pegar os animais, né? Pegar os animais, arriava e já começava a rodear o gado para levar. E tomava um café ali de manhã? Tomava. Ali, quando a gente ia rodear os animais, arriar, o capataz já estava coando o café. Aí a gente já tomava o café e praticamente já estava arriado os burros, né, para a gente sair. Acabava de tomar o café e punha uma sacolinha de farinha na garupa, na cabeça do arreio e saía comendo aquelas carnes com farinha. Aquilo ali, quando tu ia almoçar, era 12:30, 1h, 2h da tarde. Aí parava durante quanto tempo? Um negócio de meia hora, 40 minutos, quando muito. Não podia parar muito tempo, porque senão atrasava muito a viagem. Sim.
E quando precisava vadiar rio, essas coisas, como é que fazia? Jogava o gado na água e acompanhava. Atravessava, igual era o Paranaíba, nós atravessamos gado muitas vezes no Paranaíba. Tem gado que prancheia, né? Tem reis que prancheia, que não aguenta, que às vezes está com o sangue quente, joga na água e prancheia, ele não aguenta. As pernas endurecem, resfria o corpo, né? Endurece as pernas. Então não tem como ele movimentar para ele nadar. Aí ele pega, joga, nele pranchear e joga a cabeça em cima da pá e fica lá, né? Se ninguém arrastar ele, ele roda rio abaixo. E aí como é que faz para segurar um bicho desse? Aí tem que pegar a canoa e ir lá e arrastar. Porque geralmente, quando tu vai atravessar um gado no rio, naquela época tinha canoa, já para arrastar aquela reis que prancheava. Quer dizer, aí geralmente quando ia atravessar, atravessava sempre no mesmo ponto, assim? Sempre no mesmo ponto. Sempre tem aquele ponto. Vamos atravessar lá no lugar fulano? Vamos atravessar lá no Porto Sumidor? Vamos. Então esse Porto Sumidor é para baixo de Centralina. Lá era rasinho naquela época, era 2.000 metros de fundura, o rio. E dá 140 metros de largura. Nossa. Então lá era um golfo mesmo, um lugar fundo. E costumava perder muita cabeça nessas viagens, assim, não? Não perdia. Quando perdia muito era 2, 3. Que às vezes um não queria andar, né? Ficava para trás, às vezes a gente ia longe da viagem, não tinha condição para buscar, né? Aí quando a gente voltava já não achava mais aquela criação. Certo. E o senhor ficou nessa lida até quando com seu pai? Eu fiquei até os 12 anos. Certo. Aí dos 12 anos em diante eu comecei a trabalhar na roça, a engajobar arroz. Aí eu saí escondido dele para ir. Um dono de roça lá me convidou para ir gajobar arroz para ele. Então falei, meu pai, o senhor não me vê amanhã porque eu estou saindo para trabalhar. Não, você não vai. Falei, não, eu vou. E saí escondido dele no romper do dia e fui engajobar arroz. Aí quando a gente voltava para casa, já era lá para as 8, 9 horas da noite, que a gente ia ajudar aquele dono de roça a ensacar o saco de arroz. Pôr tudo no saco e esconder debaixo da palha, né? Modo de poder ficar guardado, né? Para não tomar serena ou chuva, se caso viesse. Engajobar arroz é ensacar o arroz? Não, engajobar a gente, por exemplo, saía com o cutelo cortando, certo? Fazendo aqueles moinhos assim. Cortava uma linha e a outra jogava lá. Cortava uma linha e a outra jogava lá. Então ia sempre a linha da esquerda ia na frente, né? Para a gente poder, quando cortar a linha da direita, só dobrava o arroz e ele caía. E assim, então era a luta da gente, né? E então, quando a gente fazia aquelas gajobinhas assim, depois a gente saía com a mão, catando elas, para fazer aqueles montes maior assim. Enquanto a gente aguentasse no braço, a gente estava engajobando. Acabava ali, já soltava aqui, já passava por lá por cima e ia catava outro. E os outros carregadores vinham atrás catando aqueles montes, aqueles feixes. Isso era lá perto de onde o senhor estava morando na época? Perto de onde eu estava morando. E era arroz de sequeiro, assim? Não, é arroz verde. Na época era arroz verde, só secava depois que a gente cortava. Sim, mas não dava no brejo, dava no seco? No seco, dava no seco. No meio de roça de toco, né? Roça de toco, terra arada. Que naquele tempo eles aravam com boi, né? Tinha aí 4, 6 boi para arar, conforme o tipo da terra, né? Quando era terra bruta, tinha que ser 6 boi para arar. Quando era terra macia, 4 boi arava. Então sempre revezava, né? Deixava 2 boi para ficar descansando, para poder engordar. Agora, na época tinha muito arroz aqui na região, né? Naquela época o arroz quase não existia perca, né? Veio esse perca foi em 53, 1953 é que deu uma perca boa de arroz. Por conta de quê? Por conta do sol. Quando o arroz estava emborrachando, que estava soltando, o cacho estava um tanto assim para fora, veio aquele varanico de sol, daquele bravo mesmo, então secava, um tanto assim no cacho do arroz secava. E aí já não tinha como aproveitar nada, né? Não vinha a chuva, a gente perdia aquele. Essas roças eram sempre roça dos outros que o senhor ia trabalhar para ele? Eu tocava 1,5 arqueiro por minha conta, né? Eu sozinho, para mim sozinho. E trabalhava com o homem que me deu esse arqueiro de meio de terra para mim tocar. Eu trabalhava com ele. Nas horas vagas que eu terminava os meus, eu ia ajudar ele.
Era limpar milho, limpar arroz ou feijão. Quem que era essa pessoa, senhor? Eles chamavam de Lico. E onde é que era a terra dele? É lá na beira do Córrego da Areia, para baixo de Centralina. Perto de Centralina, ainda no seu pedaço ali, né? É, em roda lá do serviço, de onde a gente morava mesmo. E, lá, o senhor vivia lá nessa terra que o senhor cultivava? Vivia. A gente, quando saía lá desse lugar que a gente trabalhava, a gente vinha para Centralina, que era 8 quilômetros de distância. Então a gente, às vezes, vinha de a pé, outra hora vinha de bicicleta, outra hora vinha a cavalo, né? Vinha para Centralina. Aí ficava o sábado e o domingo em Centralina, quando era o domingo à noite a gente ia embora trabalhar. E como é que era o alojamento lá no local de serviço? A gente dormia num paiol de milho. Era uma semana, então a gente jantava lá na casa do patrão, como se disse, né? Jantava na casa do patrão e, enquanto resolvia ir dormir, ia lá para o paiol de milho, estendia a cama e dormia. Aí, no amanhecer do dia, já estava pronto para outra. Era mais gente além do senhor? Nós éramos em 3. Tá. E essas idas para Centralina no final de semana, o que vocês faziam lá? Nessa época a gente era solteiro, né? Era meio perdidão, né? Bebia, às vezes, nessa época a gente bebia, às vezes, até 1 litro de pinga, 2 litros de pinga na noite. E no outro dia estava bom para beber mais. Isso era nosso batido. Sim. Agora, hoje, quem me conhecia nessa época, me vê hoje, não fala que era eu que era o bebedor. Hoje, para mim tomar uma pinguinha desse tamanho, tem que ter um pedaço de carne, senão eu não tomo. Cerveja eu tomo um copo, 2, já chega desses copos americanos. Já não tomo mais. E lá em Centralina, nessa época, vocês ficavam onde lá? Vocês alojavam onde? A gente tinha uma casinha no Centralina, né? Uma casinha pequena, que era só para mim e meu pai, né? Porque meu pai ficava em Centralina. E quem saía perdido pro mundo mais era eu, que não tinha parado em lugar certo. E seu pai continuou fazendo a mesma coisa lá? Continuava. Ele só ficava lá. Nessa época que eu passei a trabalhar, ele passou a ficar mais quieto em Centralina, né? Ele já não trabalhava mais tanto com animal. Ele ficava mais sossegado. Como é que era a cidade, o senhor Joaquim? Como é que era a Centralina nessa época do senhor jovem? Era tudo, quando eu era jovem, Centralina era tudo de terra. Então, aí depois que entrou um prefeito, que veio aquela informação de prefeito, de tomar posse do lugar, que aí passaram a cascalhar. Então era aquele cascainho fininho, na rua toda, para todo lado. Então era uma cidadezinha pequena, você não podia correr, porque era muita trepidação, né? Como se diz, eles falam costela de vaca. Então o carro ficava então não podia correr, tinha que andar devagarzinho. E aí a nossa vida era essa. Mas já tinha muito carro lá na cidade? Não tinha, era muito pouco. Era pouco carro que andava. Quando andava era daqueles ricaços, né? Então eu já tinha que andar devagarzinho. E quando o senhor já estava lá no arroz, e essas épocas esses finais de semana em Centralina, além da pinga, o que mais vocês faziam, né? Tinha baile, tinha alguma... Tinha baile. Tinha baile, mas a gente era meio perdidão, né? Então a gente não ia para dançar, ia só para olhar, para ver o movimento e passar a noite, né? Para entreter. Porque aí a gente não aguentava ficar quieto em casa para dormir, mas poder, no outro dia, à tarde, trabalhar, né? Então a gente tinha que sair para poder beber à noite e de dia dormir, né? Isso era a vida da gente. Quem que eram os companheiros do senhor, assim, que o senhor se lembra que eram os amigos? Era só Sebastião Gonçalves. Só ele. Nós éramos só em 2, e eu e um outro. Eu nunca gostei de andar com companheirada. Para mim, companheiro era um só. Se eu tivesse um companheiro, eu não arranjava outro. Então, se eu mais aquele companheiro não dava certo, então aí eu ia ver um que ia servir para mim andar junto mais ele e ele mais eu. E o seu Sebastião, como é que era esse seu amigo? Considerava como irmão, um dos íntimos irmãos. Irmão mesmo, porque nós tínhamos confiança um com o outro e ali o que nós contássemos para o outro era com nós só mesmo, não tinha ninguém mais a saber. E ele trabalhava com o senhor lá no arroz? Trabalhava. A gente andava, falar assim, trabalhar, andar, era só nós dois juntos, né? Às vezes pegava empreito, depois que, antes de eu entrar nessa roça lá, eu pegava empreito, né? Eu mais ele. Quando os outros ganhavam 17 mil reais por semana,
nós ganhava 40, 60 mil reais por semana. Nós ganhava o dobro do que eles ganhavam. Porque a gente trabalhava, quanto amanhecia o dia, a gente já pegava, né? Almoço a gente não fazia aquilo. Então água é só quando ia lá, bebia água e virava para trás. E trabalhar na parte da tarde, quando estava claro, a gente estava trabalhando. Mas então a gente ganhava. Quando eles estavam ganhando 17 mil reais por dia, nós estávamos ganhando 30, 35, 40 mil reais. Porque naquele tempo era mil reais, não era cruzeiro, né? Seu Joaquim, e essa seca de 53 aí, como é que foi para o senhor? Porque aí deve ter desestruturado. Para mim foi prejuízo, para mim e os outros mais que estavam lá por perto, né? Aí eu desanimei de trabalhar em roça. Aí foi aparecer o Sosquim, lá trabalhando na telefônica, né? Aí falou, ó, eu estou precisando de arranjar uns companheiros, coisa e tal, aquilo outro, mas ele queria ver. Eu mandei esse Sebastião falar com ele para arranjar serviço para nós. Ele foi, né? Ó, mas que você tem que ir lá, você tem que ir lá, para ele te ver, para ele ver se ele gosta do jeito da pessoa. Aí, então o Sosquim falou, não, vocês dois me servem. E aí comecei a me entregar na firma e eu fiquei até aposentar. Quer dizer, que antes de aposentar, a gente teve um tempo que a gente saiu 1 ano e 3 meses. Aí voltou de novo e ficou até aposentar. Aí não podemos sair mais. O senhor já conhecia o seu Chiquinho, não? Antes não. Eu vim conhecer esse dia que ele estava precisando de companheiro. Lá em Centralina? Lá em Centralina. Isso foi mês de abril de 61. Que ele nos procurou. E ainda nessa seca de 53 até 61, o senhor continuou ainda no arroz? Continuei eu arrancando toco na roça para os outros. Arrancando toco e trabalhando lá na ponte de Itumbiara. Todas as pontes que tem de concreto armado, a gente trabalhava no tempo da seca, né? Eu trabalhei naquela de Tijuco, trabalhei lá do Ribeirão dos Pampas, que é lá perto do Prata. Trabalhei lá em Jacupiranga, perto de São Paulo, numa ponte. E trabalhei lá naquela ponte. Antigamente era a construtora Goitacá, que fazia aquela ponte lá de Itumbiara. Só lá eu trabalhei 11 meses. Ah, tá. Então todo tempo de seca, tempo de seca, porque eu não estava trabalhando em companhia de ponte, eu estava arrancando toco para os outros. Nunca levei minha vida, como se diz, uma vida, falar assim, malandrada, nunca levei. Sempre trabalhando e enfrentando as dificuldades em frente mesmo. Enfrentando de garra mesmo, de unha e dente, como se disse, não podia dar moleza não. Tá certo. E o senhor trabalhando em ponte ficou sempre numa firma só ou ficava variando? Não, em ponte era várias firmas. Ah, tá. Lá no Tijuco, por exemplo, a gente trabalhou na Cavalóstica, né? Lá na ponte de Itumbiara era a construtora Goitacá. E lá em estado de São Paulo é a Ferraz Cavalcante. Então a gente ficava numa e noutra, né? Parecia, a gente tinha aquela vaga, a gente ia trabalhar. Certo. A gente não tinha aquela vida, como se diz, falar que fica à toa e depois olhar no bolso, não tinha dinheiro, né? Certo. O prazer da gente era contar que tinha ao menos um centavinho no bolso. Você estava solteira ainda? Estava solteira. Eu vim casar agora em 68. Certo. Perfeito. Vamos fazer uma interrupção só para tocar a fita, seu Joaquim? Pode. Senhor Joaquim, por que esse negócio de trabalhar em ponte, por que só ponte? O senhor acabou se especializando em... Não é porque é só ponte, é o lugar que a gente tinha mais companheiro que trabalhava na construção de ponte. Às vezes tinha muitos conhecidos que chamavam, vamos para lá, tem vaga, vamos para lá. Trabalhar lá, se o lagarto de mão está trabalhando no meio do mato aí, arrancando toco, lá é mais fácil, mais melhor. Às vezes não era mais fácil nada, é porque era melhor. Você estava no meio da população, né? Que era mais companheiro. Tinha construção de ponte, nós contamos aí 100, 120 pessoas, certo? Então um fazia uma coisa, outro fazia outra, e aquilo a gente às vezes tinha, quando era tempo de concreto, os dias de concreto a gente trabalhava a noite inteira, trabalhava 24 horas. Então nessas 24 horas você ganhava mais 24 extra. Era dobrado. Porque hoje eles falam que eu pago hora extra, coisa e tal, mas você trabalha 1 hora só, é aquela só que você recebe, né? Mas o extra mesmo não é, o certo não é esse.
A extra é aquela hora que você trabalha e mais outra dobrada, né? Que é onde se fala hora extra. Então, é isso, né? E então é onde que a gente, às vezes, torcia para trabalhar em ponte, por causa disso. A concretagem não podia parar, né? Ela tinha... Não podia parar. Então, era 2 turnos, né? 2, 3 turnos. Você trabalhava uma turma, que aquilo era na bitoneira, né? E, então, trabalhava um turno até tantas horas da noite. Uma vez até a noite inteira, o outra turma pegava de manhã e até de tarde. Ali, para vencer aquele período do turno, tinha que ter outra turma para poder retribuir das 2 horas, das 2h30 para a tarde, né? Até 6 horas. Aí 6 horas a turma do turno pegava de novo. E até às 5 horas da manhã. O senhor se especializou, ficou fazendo um trabalho mais específico assim? Ferragem, concreto? O que o senhor gostava A mais gente de fazer? sempre trabalhava ajudante de armador, né? Era, como se diz, distribuir a ferragem dentro da ponte, era amarrar com araminho fino, né? Que esse araminho 18, né? Cozido. Isso então é o que a gente fazia, né? Mas tirando daquilo ali, a gente enfrentava qualquer serviço que eles falassem, o encarregado vinha para falar com a gente enfrentava qualquer tipo de serviço. Furar um buraco, fazer uma fundação para poder levantar uma coluna, trabalhar dentro de um ar comprimido, igual eu trabalhei lá em Tumbiara, aquela ponte lá de Tumbiara, eu trabalhei dentro de 330 libras de ar, lá no fundo, 35 metros de fundura de água. Então a gente trabalhava lá no fundo, às vezes com sede e suando, e a água em roda da gente até lá em cima. Entendeu? Tinha algum equipamento de segurança? Tinha, de segurança não tinha equipamento, só tinha mesmo o ar comprimido, né? Que era tipo de uma coluna de ferro, descendo ela de cimento, que descia em cima da areia lá embaixo. A gente tinha que recuar aquela areia toda para fora, para poder cavar as pedras que estavam bamba, até dar na rocha dura. Aí, quando dava naquela rocha, a gente trabalhava com martelete lá dentro, dessas 350 libras, 330 libras, 350 libras. Trabalhando com martelete lá dentro para chumbar concreto, para poder prender aquela pilastra lá dentro. Aí a gente fazia o alicerce, a gente ajudava a fazer o alicerce, e aquele pilar já ficava chumbado lá dentro. Aí a gente já saía daquele e passava para o outro lado. Quantas pessoas cabiam no... 8 pessoas. Essa era a função, né? Uns puxando o barde para jogar lá em cima no cachimbo para poder jogar para fora. E outros cavando para encher os bardes. Não tinha muita fumaça ali de martelete batendo na rocha? Não apresenta fumaça nenhuma. A começar que quando o compressor está trabalhando lá de fora, que o senhor entra para dentro, já entra com o ar fechado, né? O senhor entra para dentro da cabine, o senhor já tem que parar o fogo todinho e dar um assopro para o ar não entrar pelo ouvido, para não dar esgotamento de sangue. Então, essa era a nossa função. E quanto tempo ficava lá embaixo? Ficava 12 horas. Direto? Direto. 12 horas direto. Às vezes, quando estava mais folgado, uma turma trabalhava 6 horas, outra turma trabalhava 6. Mas quando estava apertado mesmo, era 12 horas direto. Das 6 às 6. Já almoçava lá dentro. Ia café, ia lanche para nós, mas lá dentro. Nós não saía. Porque não podia sair, porque até que abria a comporta, para a gente sair, perdia muito tempo. E então tinha que esperar trabalhar lá dentro até vencer a etapa, quando era muito apertado. Aí quanto tempo o senhor ficava sem descer de novo? Eu ficava uma noite e outro dia, inteirinho. Aí eu ia descer noutra noite. Que é para não afetar muito... Para não afetar o organismo, porque a gente soa, não tem... Respira, mas como se disse, o trabalho é muito, você respira, sai muito suor, então não tem como você alimentar. Tá certo. Certo? O corpo sente fraco. E o seu Sebastião Gonçalves foi trabalhar nas pontes também? Não. O seu Sebastião, ele trabalhava só aí na oficina da Telefônica. Não, aquele seu companheiro de trabalho. Esse trabalhava. Ele trabalhava, mas ele não descia lá para baixo, não. Ele não gostava. Então, eles mandavam ele entrar lá dentro, ele
Não, vocês marcam qualquer serviço para mim aqui de fora, tudo bem, mas entrar lá dentro, não. Agora, eu como não incomodava muito com a coisa, né? Não sei se é porque eu era sozinho, ou se é porque eu tinha coragem demais. Então, para mim, não era bicho de sete cabeças, não. Eu entrava de qualquer jeito. Já fui furador de cisterna, 120 parmos de fundura numa cisterna. Eu furei 60 parmos só numa pissarra, uma cisterna. Olhava lá em cima, lá de baixo, olhava lá em cima, o buraco a boca estava desse tamanhozinho. Se eu olhava lá de cima, lá embaixo, o poço d'água estava desse tamanhozinho também. Era pititim. Não. E não tinha acidente nessas... Não, graças a Deus. Se eu contar para você, nunca quebrei um dedo, nunca quebrei uma perna nem um braço. Mas você viu o colega seu passar apuro? Vi, colega meu eu já vi passar apuro. De ficar fechado dentro de um barranco assim, eu já vi ele ficar fechado, amarrado daqui assim para baixo. E você não poder arrancar. Porque na areia, se enterrou um tanto assim para cima do pé, você já não arranca. Já fica lá. Se não tirar aquela areia em roda do pé dele, ele não sai. Você pode pegar nos braços dele que ele não sai. Pode estar 2, 3 pessoas que não conseguem arrancar ele para cima. Bom, e o senhor ficou nessa lida das pontes até voltar para Centralina? Até voltar para Centralina. Aí eu estava trabalhando lá na ponte de Itumbiara, na consultora. Aí eu peguei e saí e vim embora para Centralina, né? Deixei lá o serviço lá e vim embora para Centralina. Aí pareceu que o seu Chiquinho queria a gente pegou e veio embora. Aí eu fui lá, acertei com o patrão, né? O encarregado. O encarregado ainda não queria acertar comigo, foi preciso dar uma bronca nele danado. Falei, ó, se o senhor não acertar comigo amanhã, eu volto aqui mais amanhã. Se o senhor não acertar comigo, eu vou quebrar esse escritório aí, eu quero minha carteira. Aí, deu jeito de entregar a carteira. Por que ele não queria acertar com o senhor? Eu não sei, era a política dele, né? Porque certamente que ele não gostava de pagar o que devia, né? Como de fato não pagou. A gente saiu e não recebeu. E nem deu baixa na carteira também. Certo. E aí o senhor foi encontrar o seu Chiquinho aonde? Em Centralina. Como é que foi esse primeiro encontro? Esse primeiro encontro foi que surgiu, que a cidade era pequena, então surgiu que ele estava precisando de uns funcionários para trabalhar. Então o nosso teste no serviço, ele olhava a cara da gente e via se gostava, né? Se gostasse, eu falava, sei, me serve, pode ir. Você começa amanhã? Começa. Aí a gente começava, né? Aí depois que a gente começou e ele passou a gostar da gente, a gente continuou com o serviço. Aí tinha lá um soquete de 10 quilos, que era o nosso teste, né? A gente pegava aquele soquete, era o dia inteiro, socando o pé do poste. Enquanto era, no outro dia já era outro, e aquilo era batidão direto. Levantava aí 50, 60, 70 postes por dia. Poste de trilho. Soquete o que é mesmo, seu? Soquete de ferro. Ah, tá. Um soquetão. Isso assim de grossura e isso assim de comprimento, para a gente poder socar no pé do poste. Ah, para firmar. Para firmar. Um cabo mais ou menos essa espessura assim. Então aí a gente pegava e socava aquilo ali o dia inteiro. Aí o senhor foi morar em Centralina de novo, lá na casa do seu pai? Aí eu voltei, quer dizer, que eu já estava, lá da ponte eu vinha todo dia de tarde, né? Ficava lá em casa, em Centralina. Aí eu entrei na firma, fiquei trabalhando na firma e morando em Centralina. Aí pareceu, ó, nós estamos indo para o Prata, nós damos transferência para você. Para você e fulano, ciclano. Falei, uai, vocês topam aí? Topa. Aí nós fomos para o Prata. Aí fiquemos acampados lá no Prata. Do Prata nós fomos até Frutal, trabalhando. E o que consistia esse trabalho? Esticar a linha? Era enfincar poste, depois esticar a linha, né? E depois de esticar a linha era subir lá em cima, amarrar a linha no isolador. Depois de amarrar a linha no isolador, aí já vinha o negócio de colocar protetor e colocar faiscador na ponta das linhas, né? Para depois entrar para dentro da central. Esses postes já eram postes de trilho, senhor estava falando? Poste de trilho. Tinha poste de trilho, poste de madeira, poste de cimento, tinha de tudo. Conforme o local que a gente ia trabalhar, mas geralmente, quando era pela CTBC, era só poste de trilho. Tinha algum poste de cimento para reforçar algum lugar, né? Mas a maioria era poste de trilho. Outra hora era poste duplo, né? Que era 2 trilhos num só.
E aí o senhor foi esticando linha do Prata até... Eu comecei lá em Tumbiara, fui até a Santralina, depois de Santralina eu fui até o Trevão, do Trevão nós viremos, fomos para Tutaba, depois de Tutaba nós voltamos, fomos para Frutal. Aí, antes desse intervalo, nós ir para Frutal, nós estávamos morando no Trevão, nós viemos até Monte Alegre, primeiro. Aí viremos para o lado do Frutal, do Prata, fizemos Prata e mudamos para o Prata e já fizemos Frutal. Nossa, então fizeram uma volta grande. Depois do Prata nós fomos, aí nós trabalhamos 28 quilômetros, o senhor Chiquinho estava junto. Aí depois a gente veio para aqui fazer um serviço daqui de Uberlândia a Araguari. Depois de Araguari a Catalão. Aí eu estava nesse setor. Aí um dia o senhor Xandrinho chegou lá, Chiquinho, eu quero um funcionário para me mandar para Campina Verde. Quem eu mando? Quem você manda para mim? Eu preciso de um. Você se vira, Chiquinho. Você se vira que eu preciso de um funcionário para ir para lá. Então eu tenho que te mandar o Joaquim Pires. Aí, então manda o Joaquim Pires. Aí me mandou e eu fui para... Aí, quando eu saí daqui, eu fui para Campina Verde. Aí de Campinas Verde eu vim fazer o serviço da metade do Prata até Campina Verde e desci para Iturama. Aí fiz o serviço levantando poste de madeira. Nessa época era poste de madeira. Levantamos até Iturama. Acabou o serviço de Iturama, viremos a levantar até Alexandrita. Aí Alexandrita é Carneirinho. E de Carneirinho fomos até a Poço Lencastre, que é Santana, Paranaíba. Lá em Mato Grosso? Mato Grosso. Então a gente não tinha parada, né? Vivia-se como? Assim, vivia-se no acampamento direto? Muitas vezes a gente ficava na pensão por conta da firma, né? E muitas vezes a gente arranjava um acampamento. A maioria mais era na pensão por conta da firma. A gente chegava de tarde, tomava banho, jantava, no outro dia cedo saía. E quando chegava o dia de sábado que a gente não fosse trabalhar, a gente vinha para casa. O sábado e o domingo. Na segunda a gente estava cedo lá pegando de novo o trabalho. E quem levava e transportava até lá? Muitas vezes era a gente mesmo. A gente tinha o transporte, né? Tinha caminhonete para carregar. Depois que a gente aprendeu a dirigir, então a gente já passou a carregar a turma. Era preferível trabalhar com poste de trilho ou poste de pau? Pela norma, tanto é pesado um como o outro, né? Mas como o trilho era mais fácil, que é um peso só, era preferido o poste de trilho. Porque o poste de madeira, uma hora o senhor pegava um que era mais fino, outra hora pegava um grossão. Por exemplo, lá perto de Iturama, eu levantei uns 32, 35 postes, que dá a tábua de 30 centímetros. Então você vê que poste de aroeira, não é poste de outra madeira não, poste de aroeira. De 8,5 metros e 9 metros de altura. Você vê que dava trabalho, né? Punha na traseira de um caminhão, o caminhão custava dar conta de empurrar ele para levantar. Quando levantava ele de um lado, ele caía para o outro, que era pesado demais, então ele caía para o outro lado. Isso. O trilho tinha uma altura, a altura que ele tinha, padrão, né? O trilho tem ele de 7 metros, né? Tinha ele de 7 metros e 9 metros. E tinha de 10 também, quando dava dentro daqueles buracos, dava de 10 metros, 11 metros, 12 metros. Uma travessia de linha de ferro de 14 metros de altura, que exigia, né, o tráfego ferroviário, exigia que ele fosse alto. Porque se caso arrebentasse o fio lá, não ficasse no meio dos trilhos para estrovar. Certo? Como é que era o processo, senhor Joaquim? Descreve para nós como é que... Eu tenho aqui o poste, tenho aqui o fio, tenho aqui a cruzeta. Como é que eu faço para ir levantando isso, para ir juntando um com o outro, para ir montando essa linha? Como é que é o esquema? Olha, a linha para a gente fazer era o seguinte. A gente punha, por exemplo, eu mesmo fui o bambuzeiro, que a gente se tratava de bambuzeiro. Quanto era esse poste de 14 metros, a gente tinha que subir, parava, subia lá em cima e puxava na corda, porque o bambu não dava altura, né? Agora, quanto era esse poste de 7 metros, 8 metros, 9 metros, a gente tinha um bambu para pôr lá em cima. A gente tinha um gancho no bambu, que enganchava a linha, caía aqui, e a gente levava lá em cima do poste.
vinha, pegava a outra, enganchava lá em cima. E aí era o dia inteiro. Uma turma de 4, 6, 8 na frente, arrastando um cabinho. Um cabinho de alumínio, outra hora era fio de alumínio. Quando era fio de alumínio, era 4, 3, 4, às vezes 5, é conforme a turma que tinha, né? Mas o senhor jogava, quer dizer, com um bambu, o fio lá em cima, mas não tinha que amarrar na cruzeta? Não tinha que passar no isolador? Aí, depois que nós espichava ela, hora que acabasse o rolo, então a gente ia e amarrava num toco. Um toco, ou uma árvore, ou mesmo o poste, a gente amarrava. Ou num poste de cerca, de arame. Então a gente amarrava aquela ponta de linha. Então dali a caminhonete já está de parede com a gente, para a gente poder continuar para frente. Então a gente já soltava mais 2 rolos, por exemplo, que era 2 fios, certo? A gente soltava mais 2 rolos na desenroladeira, já ia para frente, andava aí mais 2, 3, 4 quilômetros. Quando chegava esses 2, 3, 4 quilômetros, essa turma já estava quase cansada já, de tanto puxar o fio, né? Aquilo ali ia passando dentro de buraco, dentro de córrego, dentro de lagoa, no meio dos espinhos, e aquilo ali continuava o dia inteiro. Quando fosse no outro dia, nós vamos amarrar. Às vezes acontecido nós puxar fio 2 dias, para poder adiantar o serviço, né? Porque quando nós pegássemos a amarração atrás, nós éramos os mesmos para amarrar atrás. Aí nós tínhamos que puxar fio, às vezes, 2 dias, para valer um que nós estávamos amarrando. Então ali nós jogávamos a escada no ombro, saía de um poste, passava para o outro, saía de um poste, passava para o outro, e amarrando, subindo lá em cima e amarrando. Carregavam umas amarrinhas desse tamanho assim, 40 centímetros de fio para amarrar, fio cozido. Para a gente subir lá e amarrar no isolador. Então o isolador estava assim, a gente punha o fio, vinha, dava a volta, amarrava um lado, dava a volta, tornava a amarrar do outro lado. E aquilo ali a gente continuava o dia inteiro. Tinha dia de nós amarrar 5, 6 quilômetros de fio. E os postes quem é que carregava? Era o caminhão. Nessa época já tinha um caminhão para carregar. Era o GMCzinho, velho, 51. Esse caminhão é que carregava poste para nós, de madeira, de ferro, outra hora de cimento. Sim, mas ele não entrava no mato. Ficava na beira da estrada, na beira da rodovia, eles jogavam no chão, distribuía aí 50, 60 postes. Às vezes 30, 35, conforme tivesse poste duplo, então era 30, 35, 40 postes, né? Por causa dos postes duplos. Quando era só poste simples, era 50 postes, carregava. E aí ele distribuía na beira da rodovia que não tinha asfalto. Jogava ali na beira da rodovia, depois a gente pegava na beira da rodovia e levava lá para a beira da cerca, que era a lateral da rodovia. Sim. Ali a gente, na cerca da rodovia, do eixo da rodovia, era 40 metros. Então a gente obedecia, punha com 39,5. Meio metro só da cerca no poste de trilha de onde a gente ficasse. Poste de trilha ou poste de madeira, se fosse o que fosse. A gente tinha que respeitar 50 centímetros. E quantas pessoas era para carregar um poste desse? Conforme as grossuras do poste, tinha que ter 8 pessoas. 6, 8 pessoas. E quando era mais fino, a gente, às vezes 4, 5 carregava. E o trilho? O trilho é 2, 3, 4. Quando era dupla, aí tinha que ser 8, às vezes até mais. Mas tinha poste dupla aí que a gente nem dava conta de carregar, a gente tinha que arrastar. Tinha que pôr no chão e sair arrastando aquilo com dificuldade até chegar lá no lugar, né? Outra hora procurar jeito do caminhão levar, largar lá no local. Ali a gente tinha que amarrar a corda na ponta dele. Um saía para cá, outro saía para cá, outro saía para lá assim para puxar aquelas cordas. Força, força. Então o poste chegava a fazer assim, envergar para levantar, né? Porque os que estavam lá na frente estavam fazendo força e os outros embaixo empurrando aquelas curvas do poste para poder levantar. Quando você olhar para cima assim, é 14 metros de altura. Tudo levantado na mão. Isso com um buraco já feito, né? Com um buraco já feito. Buraco de 1,50 m, 1,60 m de fundura. E que tamanho que tinha esse buraco? Era mais ou menos 20 centímetros de grossura o buraco. A gente fazia uma rampa assim. Rampa que se fala era cavado com enxadão, né? Enxadão de 10 centímetros de largura. Quanto era um poste simples? Quanto era um poste largo, então tinha que ser 1,5 de enxadão. Para cavar, para fazer a rampa para poder levantar aquele poste. Porque não tinha muque naquela época, né? A gente tinha que levantar tudo
Na mão. Na mão, no muque. No muque de humano. No muque humano. Tá certo. O seu Joaquim, quer dizer, esse tempo, quer dizer, esse caminho que se levava lá no meio do mato, vocês tinham algum tipo de equipamento de segurança? Quer dizer, trabalhava com roupa especial, com luva, com bota? Nessa época não tinha. Nessa época não tinha o IPI, mas ele não exigia nada da gente. O que é IPI? IPI era o Departamento de Segurança que tinha antigamente, né? Mas então a gente pagava, mas não era beneficiado dele. Ah, sim. Entendi. Certo? Era tipo do INSS. Sim. Aí depois é que passou a ter o INSS, que a gente passou a participar, né? Mas, por exemplo, se eu ia para o mato para fazer todo esse serviço, como é que o senhor se vestia? Vestia roupa grossa, outra hora vestia o que tinha, né? Por exemplo, às vezes era até roupa remendada ou roupa rasgada, mas contando sim que fosse botina, né? Não podia ser chinela, né? E nem descalço, nem chinela, tinha que ser botina. E então, era a especialidade. E quando era poste de trilho, tinha que ter luva para a gente pegar no poste que a gente não aguentava. Ou muitas das vezes não tinha luva, assim nas primeiras vezes, a gente enrolava a camisa na mão, arrancava a camisa, enrolava na mão para poder pegar lá. E muitas das vezes pegava com uma mão só, para levantar, para levar no ombro. Outra hora pegava, arrebentava a folha de capim, para poder jogar o poste no ombro para carregar. Sim. Outra hora pegava umas cangas de madeira, isso assim mais ou menos de grossura, atravessava no poste, um de cá e outro de cá, e saía com aquele poste feito de banguê, carregando. Quando estava muito quente, a gente fazia isso também. Tinha dia que fazia. E quando não dava, às vezes era lugar cheio de montanha, de descida, tinha que pegar de um só. Então, esse colega que a gente tinha, que é o Sebastião Gonçalves, ele pegava um poste sozinho. E eu ajudava ele a colocar do lado dele e eu colocava do meu lado, eu colocava sozinho uma ponta. Um poste de 9 metros de trilho. E o que botava no ombro aqui para proteger? Assim, uns pedaços de mulambo, outra hora folha de capim, outra hora um pedaço de pau. A gente punha por baixo do poste para poder carregar, para não queimar. A gente tem até hoje cabelo de carregar os postes. Cabelo. Vendo? Isso aqui era grande, então você vê que está com 10, 14, está com uns 16 anos que eu larguei de carregar, né? Ainda continua os cabelos grandes no ombro ainda. Que engraçado. Quer dizer, tanto ficcionário. Né? Tanto ralar, né? E queimar, então cria os cabelos. Seu Joaquim, e aí o senhor, separando o seu Chiquinho, o senhor montou uma equipe? Eu montei uma equipe. Eu montei a equipe, o Sr. Alexandrina arrumou outro, que trabalhava comigo, um tal Jorge José da Silva, lá do Prata. Esse era outro que trabalhava, não sei se ele ainda é vivo ainda. E tinha o Jorge Cursino também, que é cunhado de São Rivalino. Esse deve estar lá em Pará de Minas. Se vocês for fazer alguma entrevista lá, ele deve estar lá. Tá. Sr. Joaquim, como é que foi o seu primeiro encontro com o Sr. Alexandrino? Meu primeiro encontro com o Sr. Alexandrino foi que ele chegou lá no serviço, levando um material para o seu Chiquinho, e ele falou para o seu Chiquinho: Seu Chiquinho, manda seus homens descarregar a caminhonete, passar esse material para a sua caminhonete. Então a gente foi descarregar aquela caminhonete que ele estava nela e passar para a nossa, para a caminhonete que a gente trabalhava, né? E aí depois disso a gente teve mais uns encontros com ele, que ele chegava: Seu Chiquinho, eu preciso de um funcionário para ajudar a descarregar um caminhão lá no Uberlândia. Às vezes a gente estava aqui perto do Monte Alegre, né? Outra hora para ir no Prato, outra hora ir lá em Tutaba, né? Olha, descarregar o caminhão ou carregar, que nessa época não tinha, Tutaba ainda não era nosso, mas a gente já tinha linha física até lá.
né? E a gente tinha que fazer aqueles percursos que ele mandasse, né? Que de vez em quando ele chegava, né? Aí depois disso que eu passei a ser chefe de equipe, aí depois eu passei a trabalhar de Monte Alegre a Batinguara. Aí foi os encontros mais que a gente teve, mais contato com ele. Foi essa época que a gente estava em Batinguara. Como é que o senhor se transformou em chefe de equipe? Eu transformei em chefe de equipe por seguinte, que eu não tinha aquele negócio de parar. Tanto fazia o patrão estar junto como não estar, para mim meu jeito de trabalhar era um só. Então, uma vez eu sentia mais prejudicado se o patrão estivesse junto comigo, que às vezes ele queria que eu desse atenção a ele e eu não podia dar essa atenção, porque senão meu serviço não saía, né? Então, se ele era meu patrão, estava conversando com ele e trabalhando. Agora, se eu fosse andar, aí falou, eu estou apertado, eu estou precisando acabar esse serviço, coitado. Podia ser ele, podia ser um outro chefe, então era o meu sistema, né? E eu chegava no serviço e eu queria que rendesse. Aí, então, nessa vez que eu estava no Monte Alegre, que eu fui trabalhar de Monte Alegre a Batinguara, essa é uma passagem interessante que a gente acha, naquela época, tinha, passando pelo Trevão, uma estrada, né? Mas não era asfaltada ainda não. E foi ele e a Dona Maria levar, às vezes eles iam levar pagamento para nós lá no serviço. E aquilo chuva estava que caía. E aquelas estradas de areia, cheias de buraco. E ele com a calça arregaçada até em cima, assim. Dona Maria, toca pra cá, Dona Maria. Pra cá, Dona Maria, toca pra cá. A Dona Maria era a motorista dele. Saía daquela vez e não tinha buraco mais naquele setor. E a distância boa. Dona Maria, deixa eu olhar aquele buraco. Aqueles poços de água, né? Para ver se a Cinca passava. Era aquela Cinca Tufão. Era os primeiros carros de luxo que saiu, né? Aquela Cinca 2 andorinhas, 3 andorinhas, né? Aquele carrão granfo, né? A gente olhava dentro, cheirando, bonito, né? Sei, ó, do dinheiro mesmo, né? Comprar um carro desse, né? A gente não conhecia, né? E a Dona Maria tocando aquela Cinca, foi levar pagamento para a gente. Acabaram de fazer o pagamento para a gente, aí ele voltava. Aí, não, nós vamos lá em Santralina. Ia lá em Santralina e voltava, vinha pela estrada de terra. Aí já não passava mais para onde ele tinha passado naquela época. Enfiava o carro de luxo nos buracos de terra? Não, enchia o carro todo de água, de barro. Porque descia lá embaixo, dentro d'água, né? Quando ele saiu na rodovia, o carro estava completamente cheio de barro. Porque ele não tinha dó, não. Ele mandava tocar mesmo. Seu Joaquim, vamos interromper mais um pouquinho também, só para trocar a fita. Vê que de 61 para cá, né, dia 19 de abril de 61 para cá, nós passamos muitos buracos. Vamos lá, aí o senhor está falando do senhor Alexandrino, de ele ir lá fazer o pagamento do senhor, e o senhor disse que aí, depois que o senhor virou chefe de equipe, passou a conviver mais com ele, né? Passei a conviver mais com ele. Então, quando ele queria um serviço de mais emergência, ele pedia e eu falava, manda o Joaquim Pires lá fazer para mim. Ó, esse serviço é assim, ó, eu quero o Joaquim Pires lá na granja com a equipe dele. Então, a vez que a gente ia lá para a granja, aí é que a gente passou a ter contato com ele, bastante. Que ele, quando o dia estava clareando, ele estava lá em roda que a gente estava dormindo lá na granja, a Granja Marileusa. Aí, ele, ô Joaquim, você já levantou? Já, senhor Janeiro. Aí eu já saí, já cumprimentava ele. Vamos ali que eu quero te mostrar um serviço. Era para drenar o brejo lá da granja, né? Vamos ali que eu quero te mostrar o serviço, que eu tenho que viajar, eu tenho que ir para São Paulo, tenho que ir para Belo Horizonte, ou outra hora aí ir para outro canto, né? Então, sempre eu tinha os compromissos apertados dele, né? E ele, então, você olha isso para mim, faz isso, aquilo outro, me mostrava aquela etapa para aquele dia, né? Até que ele voltasse. Aí, a hora que ele voltava, ele procurava se aquela etapa já estava terminada. E eu disse para ele, ó, já está drenado, foi posto os cavacão de pedra, foi posto o capim e já está chegada a terra por cima, está pronto. Aí, vamos lá ver o fim, lá de onde que a manilha está escorrendo. A gente ia lá, ele tinha que ver que estava correndo água. Se não tivesse correndo água, não tinha resultado do serviço que a gente fez, né?
não tinha feito efeito a manilha. A gente colocou lá, ficou a manilha perdida se não corresse água. Então tinha que pegar um lugar para correr água, que era para secar a terra, né? Para poder formar capim, formar braquiária ou grama, o que ele quisesse, né? Ele era bom de trato, seu Joaquim? Muito bom. Bom de trato, bom para pagar. O que a gente tinha para receber, ele pagava. Podia ser 1 centavo que ele pagava. E outra, que ele torcia para o lado do funcionário. Não que era assim, falar assim, que ele dava, que ia deixar para o funcionário, ele não dava. Ele era severo. Mas ele reconhecia, se ele fosse errado, ele reconhecia que o funcionário tinha direito. E ele chegava, para mim mesmo, ele chegou a falar, ó Joaquim, eu arrependi, por que não deixei você fazer aquele serviço? Isso já tinha mais de ano, ele ainda retribuiu isso para mim. Ó, você tinha falado para mim que queria fazer aquele serviço daquele jeito, e eu arrependi, por que é que eu não deixei você fazer do jeito que você queria? Eu arrependi mesmo. Ele falava, eu arrependi mesmo. Você se lembra que história era essa? O que tinha Era uma linha. Era uma linha lá em Campinas Verde. Então a gente tinha marcado uma reta, porque a gente enfincava, a gente saía roçando na beira das estradas. Quando não era rodovia, era beira de estrada, né? Por exemplo, do Prata Campina Verde, foi essa época. A gente ia roçando nas beiras, acompanhando a estrada, né? Quando dava uma vez um atalho para sair lá adiante, a gente queria atalhar e falava, não vamos atalhar não, vamos dar a volta. Aí depois ele falava que aquilo ali, se a gente tivesse atalhado, tinha ficado melhor. E aí quando na chegada de Campina Verde, dava uma reta muito bonita, que o povo tinha entusiasmo naquela época, e eu mesmo sentia entusiasmo do que eu fazia. Quando chegou no alto, assim, para descambar para Campina Verde, a gente olhava assim a reta para sair lá na igreja, né? A igreja dos padres. Aí eu marquei a reta e ia sair em cima de uma casa. Aí ele foi e falou, Joaquim, você marcou a reta, sair em cima dessa casa, mas nós podíamos ter passado por cima da casa. Por que que eu não deixei você fazer? Então depois de um ano ele repetiu isso comigo. Por que eu não estava nada na casa? Você ia ficar mais alto que a casa. Os fios iam passar por cima, mas não tinha nada. E então, nós temos que fazer uma tortura. Quando chegou na casa, nós temos que fazer uma tortura, né? E aí saiu de estética da linha. Saiu de estética sim, porque não ficou aquela carreira de poste bonito, conforme a gente de cá tinha visão, até lá no alto, né? E aí reclamou por causa disso. Vocês andavam com algum agrimensor? Não, o agrimensor era a gente mesmo. Era o olho? Era o olho mesmo. Então a gente colocava 2 balizas, por exemplo, a gente media 4, 5 metros, conforme o tipo da estrada, às vezes até 8 metros, 10 metros, a gente media, né, aquela distância e enfincava uma baliza aqui, já tinha uma noção da estrada lá adiante como é que estava, né? Vinha aqui e colocava outra. Então quando você colocava essa aqui, ela já estava na reta lá para adiante, né? Então a gente já pegava um monte de vara assim, jogava no ombro, né? Jogava no ombro e ia para lá. Já tinha as medidas na beira da estrada, de 80 metros. Chegava lá na beira da estrada, olhava a medida, ia lá na distância para ver o alinhamento aonde dava. Então, quando dava quase em cima da estrada, a gente tinha que voltar lá atrás e falar, não, ainda está dando em cima da estrada ainda. Aí a gente enfincava umas 2 ou 3 ou 4, às vezes tinha que voltar, da gente enfincar até umas 10 balizas, a gente falava baliza, né? A gente ficava umas 10 balizas e ainda tinha até que mexer nelas ainda, jogar mais um pouquinho para poder não cair dentro da estrada. Haver nenhuma baixada, alguma coisa, né? E então a gente seguia aquilo. E depois que levantasse os postes, que a gente ia notar o tanto que tinha ficado mais bonito. Não sei se é porque é o que a gente trabalhava, gostava, né? Então, quando eu ficava aquele horror de baliza que ficava retinho, a gente, na volta do dia, a gente olhava e estava aquele horror de destaque assim, retinho, uma com a outra, igual o senhor falou, grumensura, né? Mas era só o próprio olho, ó. Muitas vezes nem não fechava o olho, não, já ficava só assim. Olhava e dobrava. Aquilo ali era 2, 3, 4, 5 quilômetros, nós fazia, balizando. E sempre saindo das curvas da estrada, para não montar em cima da estrada.
Acompanhar o leito da estrada. Né? Acompanhando o leito da estrada. O senhor, quando olha os postes hoje, assim, o que o senhor vê? Hoje já mudou muito, né, Luiz? Porque a gente já não se vê mais poste, né? Eles já arrancaram. De forma que quando eu ia a gente vai, às vezes, daqui para Tutaba, a gente tem uma recordaçãozinha do trio para lá. Tá tendo uma recordaçãozinha lá daquela Trialco para lá, que lá ainda tem uns postes ainda. Mas de lá para cá eles já arrancaram tudo. Aí a gente sente aquela falta dos postes. Quando a gente vai de carro ou ia de ônibus, então a gente tinha parece que aquele entusiasmo de ir do lado da linha, mas poder ficar olhando a linha para ver como é que tá. A gente tinha entusiasmo com aquilo. Agora hoje a gente não se vê, né? A gente parece que sente que tirou um pedaço de vida da gente lá naquele serviço que a gente fez, foi desmanchado. Você entendeu? O senhor trabalhou sempre na construção de linha, manutenção o senhor não fez? Né? Fiz manutenção de linha, eu fazia, mas era construção, né? Depois passei para manutenção. Aí eu passei para manutenção aqui em Uberlândia, lá em Batatais, em Ribeirão, lá em Franca, tudo eu dei manutenção de linha. Lá em Jordiaí, que no meio para lá, São Sebastião do Paraíso. O senhor continuava solteiro, seu Joaquim? Não, lá eu já era casado. O senhor conheceu a sua senhora onde? Lá em Piaçu. E aí ela resolveu casar com o senhor mesmo? Aí ela enganou com o velho, né? Falou assim, esse velho é do trecho, né? Eu vou gostar desse velho, né? E aí eu fiz uma exigência para ela, achei que ela não ia aceitar, né? Ela ia me abandonar, mas ela teve que resolver andar pelo meu domínio, né? Aí ela quis ficar no meu domínio, eu falei, não, essa serve para mim casar com ela. E aí eu me casei. Nancy. Nancy Maria Figueira. E a dona Nancy aguentando essas viagens do senhor aí direto? Direto. Depois que veio os 2 filhos, né? Aí ela teve que desprezar a gente, né? A gente lá no serviço e ela ficou em casa. De forma que meus filhos, eu vim ter mais contato com eles, foi de 15 anos para cá. Eles estão com 30, um está com 30 anos e a outra está com 32, levado para 32 anos. Qual é o nome deles? Anderson e Ana Maria Figueira. Então, de forma que a gente não viu eles crescer. Viu ter contato com eles foi de 14, 15 anos para cá. Que a gente passou a vir trabalhar no Uberlândia, né? Mas o resto é ela mesma que aguentava as pontas, né? Levava no médico, levava na farmácia para tomar uma injeção, segurava daqui, segurava dali, ia no banco para às vezes receber, porque a gente estava longe, já tinha que receber, tinha que largar aqueles meninos sozinhos, né? Então o que fazia? Para não depender de um vizinho ou não depender de um parente, levava a chave na porta, trancava e os 2 meninos ficavam lá dentro, trancados. Vocês ficam aí, ó, não vão brigar vocês 2. Então, muitas vezes ficava lá e não brigava não, né? Ou se brigava a gente nem sabia, ela nem sabia, né? Mas a porta ficava trancada. Quem chegasse lá não sabia que tinha nem menino lá dentro, que ficava tudo caladinho. Seu Joaquim, aí quando foi essas linhas físicas foram terminando, né? Quer dizer, Foram. Aí começou a chegar uma coisa mais avançada. Passou antes, quando as linhas começou por progredir, tinha a Embratel. A Embratel era lá em cima, acho que ainda tem ela lá ainda, né? Lá pro lado de lá da Andraus Cassana. Então a gente levava um circuito de linha para lá. Um circuito de linha era 2 fios, né? Que era para transmissão. Um aí e outro voltava, né? E então a gente distribuiu muito fio daqui para a Embratel, lá em cima, né? Aí depois passou que a Embratel veio aqui para baixo, para perto da 234, né? E aí, quando ela veio aqui para baixo, aí já foi sistema rádio, que a gente jogava lá era rádio, né? Aí passou aqui para baixo e nisso a CTBC já começou a montar rádio também. Antes dela passar para baixo, a CTBC já tinha a linha VHF, que é intermédio de torre, né? Para Pato. Tinha daqui para o Prata, do Prata Campina Verde, Itutaba e Iturama. Então é tipo
Uma transmissão pelo DQ12, né? Então, se uma linha daquela cruzasse, o DQ12 não funcionava. Mas aí nesse sistema já não precisava levantar tanto poste, né? Não. Era só até sair da cidade, né? Porque para pegar o circuito, né? Lá da cidade até lá na torre. Isso já não tinha. Muitas das vezes, por exemplo, do Tutaba era tudo pelo cabo. Já não tinha que nem levantar poste. Era subterrâneo. Sei. E aí como é que ficou o serviço do senhor? Olha, aí o meu serviço ficou que eu fui ficando velho, né? E tá bom, eu não sei se é bem essa hora, mas o serviço da gente foi aperfeiçoando e a gente passou a trabalhar aqui dentro da cidade. Nisso que a gente passou a trabalhar aqui dentro da cidade, já foi aquele negócio, lançar cabo para aqui, lançar cabo para ali, vai lá ligar uns assinantes, você vai ser instalado hoje, coisa e tal, vamos instalar uns telefones, vamos. E aquilo, foi aquela luta nossa, era instalar. Quando é que o senhor mudou aqui para Uberlândia? Foi em 14 anos, foi em 86. Certo. Até então o senhor estava meio que ficando em qualquer lugar, né? Antes eu estava nesse setor, né? No Triângulo aqui, até a Pará de Minas, né? Pará de Minas a gente teve, depois fazendo manutenção das linhas lá, depois que a gente teve que ficou aqui umas temporadas no Uberlândia, trabalhamos umas 4 temporadas lá na Granja, e depois fomos trabalhar lá em Pará de Minas, né? Dar manutenção das linhas, porque lá tinha os funcionários, mas não sabia da manutenção nas linhas. Então a gente fomos para lá, né? Aí tornemos voltar para Uberlândia. Aí eu fiquei só aqui no Uberlândia. O que era dar manutenção nas linhas? Que tipo de trabalho? É contra um fio. Um fio tá bambo, outro tá espichado, outra hora ele tá mal emendado, outra hora ele tá escapulido do isolador, outra hora tem um isolador quebrado, outra hora não tem uma transposição feita. Então, que a transposição pega um fio daqui e vai aqui, pega outro daqui e vem aqui. Que a transposição é para transpor a linha. E então, aquilo ali a gente tem que fazer, regular os fios, né? Por exemplo, se tem 2 fios, se tem 4 fios, pôr tudo niveladinho. Aí tem que percorrer a linha, verificar... Percorrer a linha de ponta a ponta. Chegar lá na ponta da linha, do lado que a gente começa a olhar para ver se o faiscador tá bom, protetor vai 2 fuzilzinhos de vidro. Naquela época, né? Então a gente olhava se os fuzis estavam limpos, se o faiscador estava bom, tinha que trocar. Se não tivesse bom, tinha que trocar, né? Por um, poste por poste? Não, os faiscador e o protetor ficavam num poste só. É só na ponta da linha. Aí depois a gente saía, poste por poste, né? Se precisasse subir, a gente estava subindo. É para emendar um fio lá em cima, é para amarrar um isolador, ou para trocar um isolador, ou trocar um pino em cima na cruzeta. E como é que subia? Subia na escada, colocava a escada, tirava a escada da caminhonete, levava lá no poste e encostava no poste e subia. Subia lá em cima, amarrava. Sempre dava para levar a escada? Sempre dava para levar a escada. E quando não desse, a gente tinha que fazer do coração os braços, né? Eu tinha que levar de qualquer jeito. Todo jeito você tinha que levar lá, né? Porque como é que fazia? Ou muitas das vezes tinha que jogar uma corda lá em cima do poste. Quando não dava para colocar a escada mesmo no chão, tinha que jogar uma corda em cima do poste e subir na corda até chegar lá em cima do poste. Quando o senhor mudou para Uberlândia, a dona Nancy deve ter gostado muito, né? Nossa, ela achou bom. E ela não fala nem que é lá de Piaçu, ela fala que é do Uberlândia. Não, você é lá do Piaçu, não, eu sou do Uberlândia. Ela não fala que é de Piaçu, não. A família veio morar onde? Tô morando mesmo aí no bairro Brasil. É só eu e ela, né? Mas aí estão na mesma casa? Estão na mesma casa. Deus que nós casemos em 68, estamos lá pelejando. Estamos pelejando lá com um pedacinho de casa, né? Assim com dificuldade, mas levamos indo, graças a Deus. Mas e aqui em Uberlândia, seu Joaquim, o trabalho era mais para a linha urbana mesmo? Aí já era só para... Não, aqui dentro de Uberlândia mesmo o trabalho mais era só cabo, né? Só lançamento de cabo, tirar cabo, lançar mais cabo, consertar um cabo que o ladrão roubou, outra hora tinha que ampliar uma rede, né? A maioria, mas por fim,
já quase na época de eu aposentar, mas foi ladrão que estava roubando linha demais. Então o ladrão roubava aqueles cabos, né? Tava roubando linha, a gente repunha muita linha aqui em Roda de Uberlândia. Depois passou a roubar cabo, nós passou a repor cabo, né? Aquilo ali era você tinha que estar com a equipe. Então, essa época eu já estava na G7. Aí você já tinha que ter uma equipe suficiente, ou quando não tinha, falava com o encarregado, ele mandava mais gente para ajudar a gente a lançar o cabo. Era cabo 200 pares, 220 pares, aquelas coisas assim. Seu Joaquim, que recordação mais forte assim que o senhor tem do seu Alexandrino? Que recordação mais forte eu tenho dele? A recordação mais forte que eu tenho dele, que nós fomos fazer uma posteação. Essa eu me lembro como fosse hoje. Essa posteação lá de Campina Verde. Nós pegamos, tinha 100 postes de trilho de 7 metros. Ele era o aprumador de poste, eu era o linhador. Então cedo eu comecei subiando. Nós éramos 8 pessoas. Então cedo eu comecei subiando. Ele me telefonou lá em Campina Verde. Joaquim, você vem cá pro trecho que eu vou chegar aí lá para 7h30, 8 horas, eu devo estar chegando aí. Então você vai preparando, você já furou os buracos já. Então você vai preparando, põe tudo no jeito para nós levantar os postes, tal dia. Aí, então esse dia, ele falou, eu tô indo para aí amanhã. E ele foi, né? Nesse dia, tinha 100 postes já encruzetados, uns 120 buracos furados, certo? E então ele chegou cedo, vamos lá, Joaquim, vamos ver o que nós faz? Falei, vamos aí. E eu era jovem ainda nessa época, né? E eu achei que aquele serviço estava bom demais e eu comecei subiando. Esse foi um trecho que me marcou muito na vida, até hoje, sabe? Ele aprumando os postes para mim, ele olhando, punha um companheiro dentro da caminhonete, levava lá para outro poste, e os outros dois ficavam atrás socando, e eu alinhando, né? Quanto aqueles dois que chegavam na caminhonete com ele, eu mais aqueles dois já levantavam um poste de 7 metros, eu já ia para frente, aqueles dois ficavam lá para segurar o poste, para alinhar, para pôr no lugar, para os outros que chegam atrás jogando terra, né? E aquilo ele olhando. E quando foi na volta mais ou menos ali para as 2 horas, ele, aí Joaquim, você parou de assoviar? Por quê? Estava tão bom você assoviar. Então isso foi um dia marcante na minha vida que eu lembro. Essa vez nós levantamos 70 postes de trilho de 7 metros. Tem a quantidade até hoje, 70 postes. Quando nós não completou os 70 postes, nós não parou. Já era 6h15, 6h20 mais ou menos, do dia. Que a gente tinha levantado aquele tanto, né? Eu estava com 52 postes. Ele, não, vamos levantar. Nós vai mais? Eu falei, vamos, aí. Quantos postes tem encruzetado? Falei para ele, falei, tem mais 19 postes encruzetados. Não, então vamos levantar esse? Mas olhava no relógio, está meio avançada a hora. Mas 19 postes dá para nós levantar? Falei, dá. Ainda animadão ainda, né? Tinha parado de subir, mas estava animado, né? E levantamos mais os 19 postes. Isso era das 5h15, 5h20 mais ou menos. Nós pegamos esses 19 postes para levantar. E levantemos. Quando levantemos, fomos embora para a cidade. Vamos lá para o restaurante. Vocês vão tomar banho, vamos para o restaurante, vamos jantar. Aí fomos para lá, fomos jantar. Com ele? Com ele. Então isso foi muito marcante na minha vida. E mais tem mais coisas que é muito marcantes. Quando era numa festa, ele torcia muito pela gente, sabe? Então quando estava numa festa da Telefônica, eu quero o Joaquim Pires aqui, na festa. Joaquim, você é um dos meus primeiros convidados. Você vai me ajudar a preparar o churrasco. Então, nessas horas de festa, ele estava sempre em contato com ele, Dona Maria, quando era a festa, era lá na granja, né? Então, a gente estava sempre em contato com ele. Joaquim, leva a carne para fulano. Joaquim, como é que tá lá nas mesas? Tá tudo bom, seu Alexandrino.
E cerveja eles têm, refrigerante tem, falei, tem. Então, isso eram uns dias muito marcantes na vida da gente. Tanto no trabalho como nas festinhas dele, ele deixava a vida muito marcante. E o doutor Luiz, seu Joaquim, o senhor teve contato com ele? Tive bastante. Mas não era tanto igual o senhor Alexandrino. Com o doutor Luiz, só lembro de uma vez que ele teve lá em Santa Vitória. Ele teve lá em Santa Vitória e então ele pousou lá na fazenda e a gente dormia numa casinha para baixo. E então ele amanheceu o dia lá, a caminhonete estava encravando, né? E até que eu saí lá da casa lá de baixo, com a caminhonete patinando demais, e que eu cheguei cá em cima já era umas 7h30 mais ou menos, e nosso horário de pegar era 6 horas da manhã. Aí ele ainda procurou para mim, ô Joaquim, o que foi que você demorou? Falei, doutor Luiz, a caminhonete tá encravando lá na saída lá, que tinha uns buracos lá, e tava patinando, que era na beira do Rio Tijuco, né? Aí até que eu saí cá em cima, ele procurou para mim, você demorou, Joaquim? Aí eu procurei para ele, mas o senhor veio dormir aqui, doutor Luiz? Eu cheguei aqui ontem, eram umas 10h30, 11 horas. Aí chegou e ficou lá na fazenda, depois no outro dia cedo que a gente foi ter contato. Mas a gente tinha muito contato com o doutor Luiz. Doutor Luiz, dona Ofélia, que é o Zé Leonardo, que é cunhado do doutor Luiz, também é um que enfrentou muito bastante lá, sabe? Então, de forma que eu não tenho nada cramado da família, só tenho muita vantagem. Que eu, mais o Alexandrino, tomava água, ele bebia um pouco d'água, deixava um pouco para mim, outra hora ele mandava eu beber e ele bebia a minha sobra de água. E eu bebia a sobra dele, ele bebia a minha. Nem parecia que era aquele homem de conforto igual ele era, né? Ele, às vezes, ele levava, às vezes, um lanche para ele partia com a gente. Então, aquilo é uma coisa que sempre a gente lembrava. Ele, quando chegava perto da gente, ele cumprimentava a gente. Como é que vai você? Como é que vai você? Vai aquilo outro, né? E hoje a gente vê, às vezes, uns chefes aí que nem não serve para substituir a metade do que eles eram, né? Que chega, passa perto da gente com coisa que a gente não é nada, né? E eu acho que a vida humana é uma coisa só. Né? E então, a família Garcia, eu admiro eles. Porque, ao menos comigo, toda a vida eles foram muito bacanas. Todos eles é muito atencioso com a gente. Seu Joaquim, quando foi chegando perto do tempo da aposentadoria, como é que foi, depois de tantos anos ali, como é que o senhor resolveu internamente, intimamente, essa decisão? Veio o tempo, né, que o governo vinha praticando essas leis novas, né? Então, vim praticando essas leis novas, cortando as aposentadorias, cortando aqueles direitos que a gente tinha adquirido, né? Tinha de querer. E então a gente se sentiu, às vezes, acanhado de falar assim, que eu vou ficar mais na firma e depois, mais adiante, ele muda a lei e você não tem nem direito de aposentar, né? Então, eu fui pro leio, assim, meio bonito para aposentar. E eu queria arranjar um advogado, depois achei outra pessoa que me falou que não precisava arranjar advogado, que a gente mesmo resolvia no INSS, né? Aí eu marchei para lá. Cheguei lá um dia, 3 horas da manhã, já tinha 2 dormindo dentro de um carro lá que estava na fila, né? Aí eles quis criar causa comigo porque esperar tinha que ser na porta do INSS, né? E eles não esperou, eles estavam dormindo dentro do carro, né? E eu fui para a porta lá do INSS. Ele falou, não, quem está na frente são nós dois. Falei, se você estava na frente, eu não posso declarar que você está na minha frente, porque eu vi vocês dormindo no carro e eu não sei o que é vocês. Não sei se vocês estavam bêbados para dormir, ou se vocês estão cansados, ou se você está aí só passando umas horas. Então, eu não posso refletir nada de vocês. Quem é o primeiro sou eu, né? Aí, depois começou a criar causa, falei, não, por causa disso eu não vou brigar com vocês, nem criar causa. Eu quero amizade com vocês. Vocês podem ir na frente, se você está na frente, vocês podem ir. Porque mais um ou dois mais que eu, ou 2 menos que eu, para mim não faz diferença. E aí, continuei, fiz a minha contagem de tempo, né?
e requeri o tempo de aposentadoria. Aí chegou para mim, dentro de 37 dias, chegou para mim a ordem de pagamento, e eu passei a receber. E aí já descansei um pouco tempo, né? Mais ou menos uns 6 meses, e aí passei a fazer serviço para os outros, para aqui e para ali, para poder entreter, encher o tempo, né? Encher, parece, coisa que aquele trabalho que a gente tinha, né? Então parecia uma casa para pintar, eu fazia. Parecia um cano d'água para consertar, eu consertava. Parecia uma energia para arrumar, eu arrumava. Uma tomada tá ruim, eu trocava. Uma torneira tá dando vazamento, eu ia lá para trocar ela, ou pôr mais isolante nela, né? Aquele velho da rosca nela, para ela poder firmar, para não estar vazando. E assim, levei minha vida, até agora. E sempre nesse serviço para aqui e para ali, reservando sempre 2 dias, né? Que é a segunda e quinta. Para forró. Para forró? Para pagodão. É. Você é chegado no forró? Aí eu gosto. Aí vim aprender a dançar depois de 65 anos aí. Aprender a dançar shot, dançar bandeirão, andar bolero, né? Isso a gente vem aprender depois de velho, né? Agora ler, vem a outra parte que está sendo mais interessante para mim, né? Depois de 68 anos, ir para a escola para aprender a ler. Que eu já tinha que ter visto isso há 4 a 5 anos atrás, né? Ou mais, né? Mas eu não cheguei a essa conclusão, que eu tinha que ter visto isso esses tempos atrás, né? Seu Joaquim, só mais uma interrupção para a gente trocar a fita. Tá bom demais. Tropicado para aqui, para ali, levanta aqui, cai ali, né? Aí chegamos ali, né? Eu queria insistir um pouco mais, primeiro nessa sua amizade com o seu Alexandrino, essa relação que tinha. Como é que foi a falta dele? Para mim, ele era muito severo comigo. Ele era muito severo comigo, como os outros, né? Mas antes dele ter essa falta, ele falava para mim: ó, Joaquim, dia que eu afastar da companhia, isso ele falou para mim bem uns 8 a 10 anos antes dele afastar da companhia. Joaquim, você observa, se nós dois for vivos daqui até lá, ou se você for vivo mais do que eu, você vai ver que baderna vai virar a companhia. A companhia não vai funcionar igual está na minha administração. Porque o Luizinho é formado e eu passo ele debaixo do braço, Joaquim. Como de fato passava mesmo. E então ele falava para mim: você vai observar que a companhia vai mudar. A hora que eu afastar a companhia vai virar uma baderna. E a administração vai ser muito diferente. Ela pode não acabar, mas a administração vai ser muito diferente. Muito mais esquisito que a minha. E então, deu que caiu na realidade, né? Que quando ele afastou, antes dele acabar de afastar, o Mário Grossa chegou, já passou, chegou podando todo mundo, né? O que serve, o que não serve, o que serve vai para ali, o que não serve vai embora, o outro que serve vai mais para ali, da lugar fulano vai para lugar Bertano, e assim foi indo, né? Mudou tudo, né? Mas, e com isso a gente, depois que ele ficou lá na granja, afastado, que ele sofreu os problemas dele lá, né? Então, a gente foi lá visitar ele umas 2 vezes. Ele não conversava com ninguém, mas eu cheguei lá, a Dona Maria procurou para ele: Alexandrino, se você conhecer o Joaquim, você aperta a mão dele. Se você apertar, ele sabe que você está entendendo o que eu estou falando. Aí ele pegava, apertava. Não era muito não, mas apertava, né? E isso foi umas 2 vezes que eu fui lá, antes dele falecer. E eu fui lá, no dia que ele faleceu, eu voltei lá para ver ele. Para mim foi assustador, viu? Porque eu vi que a falta dele, mesmo eu como aposentado, ainda sinto falta dele até hoje. Eu acho que ele era um homem que ele tinha que estar junto com a gente ainda, pelo menos até hoje. Certo? Porque ele foi um homem que ele me deu as escolas do mundo. Ele me ensinou muito a viver. Ele falava assim, ele me soltava qualquer uma cidadezinha dessa aqui perto: Joaquim, você vai falar isso e isso com o prefeito. Joaquim, você vai resolver isso aí. Então eu tinha que resolver. Joaquim, se você ganhar a gasolina com o prefeito, eu te dou o caminhão para você ir trabalhar.
Mas isso já estava cansado, porque eu ganhava a gasolina do prefeito, né? Eu chegava, como foi lá no Piaçu. Eu chegava no prefeito, ó, seu Zé, o senhor Xandrino vai nos dar um caminhão para nós, mas o senhor tem que dar a gasolina. E o caminhão da prefeitura lá do Piaçu era velho e mais dava defeito que fazia o serviço, né? Então, o senhor Alexandrino vai nos dar o caminhão para nós, mas o senhor tem que dar a gasolina e o óleo se caso precisar, para trocar o óleo, essas coisas. Não pode ir lá buscar o caminhão. Pode falar com ele e buscar o caminhão que eu dou a gasolina. Então, o que passou? As prefeituras dando a gasolina para a gente e a gente trabalhando com o caminhão da companhia, certo? E então a gente viu muito lá da firma, ele pedia para a gente segurar as coisas para ele, fazer, puxar mais e explicar para o povo, para os companheiros, como é que deve fazer, né? Então, que a gente tinha que ser mais alerta, a ter mais contato com os outros. Tanto assim que hoje, o que ele me ensinou, hoje eu não sei passar perto de uma pessoa que às vezes que aquela pessoa tira até o rosto para o outro lado, mas sempre eu ainda tenho aquele contato de gesto, de cumprimentação. Isso foi uma grande coisa que ele ensinou a gente, certo? Aí quando o senhor deixou, que dia que o senhor deixou a companhia? Que ano o senhor deixou? Que mês? O senhor tem ideia? Deixei agora em 2000, está com 4 anos, 96. Vai para 4 anos. 96 eu deixei. Mês de março. Mês de março eu deixei a companhia. 5 anos. Vai para 5 anos. E o senhor quando aposentou, o senhor estava fazendo exatamente o quê? Fazendo um ampliamento de cabo, né? Quando eu aposentei. Carregando o companheiro para aqui e para ali e fazendo ampliamento de cabo. Esse era o serviço da gente. Nessa sua fase de aposentado, eu queria 2 coisas. Como é que o senhor aprendeu a dançar? E eu queria também que o senhor contasse, primeiro, como é que o senhor aprendeu a dançar? Como é que foi essa história? Veio uma parte de esforço que da minha família, quase todos são os tocadores, né? Quase todos, assim, em parte masculina, né? Gostava demais de tocar, do lado do meu pai. E então a gente tinha aquelas gravações, toda sempre que toca, a gente tinha na gente ir dançar, a gente, parece que quem curtia o tipo daquele toque na cabeça. E a gente via os outros dançar, achava como era marcado, como deveria ser. E então a gente escolhia aquelas damas que a gente via que sabia marcar melhor, pela curtição que a gente já tinha no toque, a gente via o jeito que elas marcavam mais a dança, né? E a gente passava a chamar elas, da vez, né, a dançar. E então a gente dançava com ela e começava a acompanhar o passo dela, até que ela ensinava a gente. E depois a gente praticou e já passou, como se diz, já escolher aquelas pessoas que sabem mais a dançar. A pessoa que não tem aquela grande prática para dançar ou que não tem aquela esperteza para dançar, a gente já se sente acanhado até de chamar, porque não sabe dançar devagar. Minha dança é só corrida. Por exemplo, para mim é a melhor dança e muitos sentem canseiro, é dançar o vandeirão. E é o que eu mais gosto. Vandeirão que chama? É, vandeirão. É dança corrida. E quem gosta de dançar ele bem marcadinho, e eu acho bom. Por exemplo, igual eu marco. Onde é que é os bailes que o senhor vai? Na segunda Fazendão e na quinta Girassol. Aí agora, tirando dos dias que eu estou de folga, que eu não tenho compromisso nenhum, na terça-feira eu vou lá no Chico Xavier, lá no Jardim Brasília. Dia de quarta-feira eu vou no Brasileirinho, quando dá certo. E assim, de vez em quando a gente casqueira para um canto, né? Escolher tem lugar demais para escolher. Forró depende de querer, né, parceiro? Vamos catar, vamos. E a dona Nancy, tudo bem? Ela acompanhando também, ué. Ela é meu freio de mão de um lado. Que se soltar, você já viu, né? Se soltar o velho, ele quer virar criança. Quer pular daqui para ali, né? Seu Joaquim, como é que está sendo essa experiência de ter o contato com as letras, aprender a ler? Como é que...
Para gente que não tem aquele contato pela letra, pelo tanto que a gente viajou, achava até que era fácil, mas enfim, não. A gente, pela idade que a gente está, para ter contato com as letras está sendo muito cansativo. E principalmente para a gente que é acostumado a correr para aqui, para ali, pula ali, não sabe falar que fica 2, 3 minutos sentado, ou meia hora, ou 1 hora sentado. Não. E eu, por exemplo, à noite, se eu ficar em roda da televisão, eu durmo, porque eu me sinto, parece que os nervos vai relaxando, porque não ficar quieto, não sente reação nos nervos nem nada. Para mim me dá sono, né? Não gosto de assistir, não gosto de assistir novela, nem jornal. É muito difícil eu assistir o jornal completo, porque sempre o que eu posso assistir um pouquinho, que eu não cochilo, é a segunda edição. Mas o outro, eu chego quase, comparando uma palavra meia boba, mas eu chego quase babar. Quase o quê? Babar. Babar. Certo. Seu Joaquim, e o seu dia hoje, como é que é o seu cotidiano, assim? Como é que é o seu esquema de vida hoje? O meu esquema de vida, graças a Deus, eu não esperava que ia ser tão bom, igual está sendo. Que a gente, enfrentando essa luta com cansaço, mas esse estudo levar indo até bem. Bem assim, com cansaço que não é uma coisa que você guarda na cabeça daqui para ali, né? Que a gente podia ler uma página de um livro toda, apesar de que está com 4 dias hoje que eu vou na aula, né? A gente, às vezes, podia ler uma página do livro, a gente lê só 2, 3 histórias, já esquece para trás. Então, está sendo cansativo. A gente tem que vir cá embaixo lendo, volta lá, já bem não chegou na metade, já tem que voltar lá atrás para recordar o que é que está lendo. Então, está sendo bastante cansativo. Mas na vida de casa e vida de aposentado, graças a Deus, nós vai bem. Porque eu mais a patroa, graças a Deus, nós entendemos bem. A gente trata um ou outro muito bem, com carinho. E... Tá bom. O senhor tem algum sonho, assim, seu Joaquim? Coisa que o senhor ainda quer fazer? Que o senhor tá... Não, o sonho que eu tinha, e eu sentia muita preocupação, é de acabar meu sobradinho. Então, antes de eu passar para dentro dele, então eu tinha desespero que eu perdia a noite de sono, certo? Então, que eu via, eu entrava lá dentro para fazer limpeza nele, ou para aproveitar um material que estava desperdiçando. Por exemplo, eu fiz um sobradinho com 9 cômodos, são 3 quartos lá em cima e 3 banheiros, 2 suítes, um banheiro social, uma sala grande, uma sacadinha em cima. Então, embaixo, cozinha, uma lavanderia, uma copa, uma sala e uma garagem para 2 carros. Então, eu conheço, fazendo esse sobradinho, se eu desperdicei 1 metro de material, foi o máximo. Talvez que nem isso. Não deixava o pedreiro quebrar tijolo, o servente deixar tijolo cair, pedia mesmo encarecidamente para não deixar tijolo cair. Isso era eu de cima. Um cimento, uma massa de cimento que estava lá em roda, vamos aproveitar ela, vamos coar ela, vamos sentar aquele tijolo ou vamos rebocar aquela parede com aquela massa. Dá para pegar? Dá. Então vamos aproveitar aquela massa para sentar, para rebocar a parede. Então esse era o meu tormento, né? Antes de eu mudar para casa. E aí, depois que estava a cerâmica toda sentada, a parede rebocada, cerâmica sentada, aí vem o meu tormento para montar as pilhas, né? Que são 4 banheiros, né? Cada um tem uma pilha. E aquilo, a gente ficava com aquele tormento meio forte, né? Para não ficar devendo, ia montar, querer aquilo, né? Igual e agora sábado passado, eu fui lá na Mãe Maria requerer as pedras, comprei as pedras para a escada, R$ 860. Então, dei 200 de entrada e mais o restante com 3 meses. E então, quando vencer os 3 meses, eu acabo de pagar as pedras. Aí a gente vai partir para o muro da frente da casa. Tá certo, é assim que E a gente está dormindo lá em cima, está sentindo tranquilo agora. Depois que a gente acabou a casa, que deu para mudar para frente, né? Então a gente está dormindo lá em cima, abre a janela, vem aquele ar fresquinho, está dormindo lá em cima sossegado, graças a Deus. Não tem barulho, não tem atormentação de nada.
Foi uma vida meio cansativa até a gente chegar lá, né? Passar lá para cima, mas tá valendo. Tá valendo. Né? Seu Joaquim, com toda essa vivência que o senhor teve na CTBC, como é que o senhor vê, para onde que ela vai? Como é que o senhor vê o futuro dessa empresa? Olha, eu vejo o futuro dela muito dinâmico. Muito dinâmico. Que eles aplicam pela uma fazenda, pela uma indústria, né? Pela indústria, uma roça de primeira. Aliás, de primeira a gente falava roça, né? Hoje se fala lavoura, né? Então, eles puxam muito para isso, né? Pela lavoura. Tem a fábrica de óleo lá em cima, né? Que para eles está sendo uma grande indústria e para a gente também, né? Que acha ela muito boa. Inclusive o meu filho é torneiro lá. Eu acho muito, muito bacana. Seu Joaquim, se o senhor estivesse na frente de uma pessoa que fosse entrar hoje para trabalhar na CTBC, o que o senhor podia dizer para essa pessoa? Que ela é uma boa firma. Depende eles cogitar e ter inteligência para ele continuar lá. Certo? Tá bem, seu Joaquim. Acho que a gente está satisfeito. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de ter dito e que não disse? Olha, não. Eu gostaria de ver mais uma satisfação que eu tenho que meus 2 filhos trabalham no grupo. E eu me sinto muito satisfeito, muito tranquilo de eles trabalhar no grupo. Eles estão no grupo? Estão no grupo, graças a Deus. Então aonde que eles estão? Graças a Deus e o papaizinho, Dr. Luiz, que nos ajuda. Tá né? Certo. Certo? Onde é que eles estão? O menino está lá na ABC Inco e a menina está na ABC Propaganda. Ah, tá certo. Então, eu me orgulho muito disso, graças a Deus, deles dois continuar no grupo. E eu aposentar e os dois continuar no grupo. Me sinto muito satisfeito e muito tranquilo com isso. Eu me vejo eles nos 2 lugares que eles estão. Seu Joaquim, o que o senhor achou de ter dado esse depoimento para nós? Ué, eu achei muito bacana e acho que deve de ter mais encontro desses, né? Igual a gente tem muitos colegas mais por aí que às vezes pode ter outra semelhança quase igual a essa minha, que às vezes não seja deparente a essa, mas quase igual, né? Que a gente tem muito colega mais por aí que ainda acho que não foi feita entrevista, né? Ah, senhor, vamos atrás dele. Mas o senhor... Mas vai ser difícil vocês encontrar todos. Muitos vai ficar sério, viu? Mas o senhor, como é que o senhor se sentiu falando, assim, lembrando dessas coisas? Ué, graças a Deus eu me senti muito bem e me sinto muito satisfeito de estar dando essa entrevista com vocês e saber que a gente está praticamente firmado com essa representação. E acho que é uma coisa que deve ser dito, né? E para mais alguns colegas que às vezes ainda não teve representação, vai se ver, vai achar que foi uma grande vitória que a gente teve. É de verdade. É isso né? aí. Muito obrigado. Tá? E eu agradeço muito a excelentíssima ali que nos esforçou bastante, faltou barrar a gente com a corda e trazer até aqui. Mas essa Eu moça agradeço até dá muito a uma ela. aumenta. Né? Muito obrigado, senhor.